Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Dia de Paz da Sociedade Espírita Beneficente Casa do Caminho de Tambaú. É a live de número 242 do dia 26 de março de 2025. Os sorteios do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, e a pintura mediúnica já foram sorteados aos presentes aqui na casa. O dia de hoje, dia 26 de março, é comemorado o Dia Roxo, que é um esforço internacional dedicado a aumentar a consciência sobre a epilepsia em todo o mundo. O livro de hoje é O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Perdoe aos seus pais. Perdoe aos seus pais. Se você chegar ao ponto em que possa amar a si mesmo, em que fique realmente extasiado por existir, em que sua gratidão não conheça limite, subitamente sentirá um grande amor surgindo para com seus pais. Eles foram as portas para você entrar na existência. Sem eles, esse êxtase não teria sido possível. Eles o tornaram possível. Quem disse isso foi Oxô. E José Carlos de Luca nos diz o seguinte: sob o prisma espiritual, todas as doenças têm origem em um estado de não perdão. Quando se fecha a porta do coração, somente o perdão é capaz de abri-la. Quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar a quem estamos precisando perdoar. É provável que dentre as pessoas mais próximas, seus pais sejam as pessoas às quais você mais esteja necessitando de perdoar. Todos nós sofremos algum tipo de violência na infância. Em algum nível, recebemos maus tratos, sejam eles físicos ou emocionais. Nossos pais também eram aves feridas por falta de respeito daqueles que os educaram. Ninguém no planeta Terra, à exceção de Jesus, conseguiu viver o amor ao próximo em sua total plenitude. Por isso, frequentemente ferimos e somos feridos. Magoamos e somos magoados. Acusamos e somos acusados. O perdão dissolve essa cadeia de ressentimentos recíprocos e propicia o surgimento do amor em nossas vidas. Por que não perdoamos é que promovemos tantas guerras? Porque não perdoamos é que promovemos tantas guerras. Porque não perdoamos é que vivemos tão doentes. Porque não perdoamos nossos pais é que projetamos esses conflitos em nossos relacionamentos de agora. Abençoe seus pais. Veja-os como pessoas iguais a você, e assim poderá compreendê-los em todos os seus feitos, em todos os seus enganos. Nossos pais são as raízes da árvore da nossa vida. Se nossos galhos hoje estão secos e doentes, precisamos refletir se o problema não está na raiz, se as pragas do ódio e do ressentimento estão afetando as raízes. A árvore não crescerá saudável e nem dará bons frutos. Não apenas as doenças, mas até mesmo a falta de prosperidade pode estar associada aos problemas de relacionamentos com os genitores. Se procuramos Jesus para que Ele nos cure as enfermidades, aceitemos logo o remédio que Ele prescreveu de perdoar 70 vezes 7. Comece agora, mesmo com seus pais. Mas não vire essa página ou feche este livro sem ao menos transmitir a eles um pensamento de compaixão. É assim que o amor começará a cobrir você de todos os seus enganos. Então, quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar a quem estamos precisando perdoar. Vamos nos analisar, enxergar, ver o que é preciso a mudança. Porque toda doença é sentimento nosso que criamos, ou com mágoas, ressentimentos.
Quando a gente está tão bem, tão tranquilo, a vida tudo prospera. Então, se não está bem, a gente precisa perdoar alguém. Para que a gente possa analisar em casa, mais tranquilo, e ver a quem precisamos perdoar. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Aí sim, senti firmeza. Antes de começarmos, temos uma informação. Primeiro, esse aqui é um trabalho da equipe de comunicação de A Casa do Caminho. O que eu quero dizer com isso? Nessa fase nossa de transição na qual estamos constituindo as equipes gradualmente, a partir das competências, interesses, envolvimentos das pessoas. E esse aqui é um dos produtos, na realidade acho que é o primeiro, né? Produto da equipe de comunicação de A Casa do Caminho, hoje constituída pelo Sei, pela Tayane. Parabéns pelo trabalho. E quem sabe logo uma terceira pessoa chega, não é? Mas essa é uma linha que nós estamos procurando criar na Casa do Caminho. Para cada frente, desenvolver, compor equipes com objetivos definidos, processos definidos. Então estamos contando com o interesse dos associados, dos participantes dos associados, para compor essas equipes. Nós vamos deixar lá depois, não hoje, um quadro onde vai estar lá as frentes e assim, há vagas. Este quadro é a divulgação da primeira palestra, do primeiro evento de um Movimento Espírita de Tambaú 2025. O ano passado, nós decidimos que os eventos do Movimento Espírita de Tambaú acontecerão ao longo do ano, ao invés da concentração de eventos no mês de outubro, em função das limitações de agendas dos palestrantes. Então, a partir deste ano, já começou agora, com o Orson, que na realidade, veja, esse evento que foi fechado o ano passado, então começou com o Orson, vai acontecer dia 5 de abril, aqui na Casa do Caminho, às 14h30. É excelente, eu conheço ele pessoalmente, já tive a oportunidade de assistir palestras dele em Valinhos, que é de onde eu vim, né, de onde eu venho. É muito bom, vale a pena investir essa 1h30, 2 horas, ouvindo e compartilhando as reflexões, principalmente sobre esse tema, planejamento da reencarnação. Ok? Realmente ficou muito bom, né, o trabalho. E hoje nós vamos começar as nossas reflexões sobre as bem-aventuranças. E é uma parte do Evangelho, é difícil dizer qual que é a parte melhor ou pior, mas extremamente sublime. Antes de entrarmos diretamente na primeira bem-aventurança de que trata o Evangelho, que é bem-aventurados os que choram, os aflitos, né? Vamos fazer uma pequena reflexão sobre as bem-aventuranças. Primeiro, um retrospecto do caminho que traçamos até aqui nessas quartas-feiras de estudo sequencial do Evangelho. Então, o primeiro capítulo, nós vimos, não vim destruir a lei. Jesus falando que não tinha vindo para destruir a lei. Que lei? A lei de Deus. A lei que consta do catálogo, do decálogo. Catálogo, pelo amor de Deus. Do decálogo recebido por Moisés. Dizem que
diretamente do próprio Cristo. Enfim. E qual a essência dessa lei? O amor e a justiça divina. Vejam só. A essência do decálogo é o amor e a justiça divina. O que aconteceu depois que Moisés recebeu o decálogo? Cedemos aos comportamentos e atitudes rotineiras de uma fase na qual nós não conseguimos compreender essa dimensão da espiritualidade em nós. Quando Jesus diz, no segundo capítulo aqui do Evangelho, que meu reino não é deste mundo, é a isso que ele está se referindo. A isso o quê? De caminhar em direção ao afloramento dessas potencialidades íncitas em cada um de nós, por filhos de Deus que somos, que é o amor e a justiça, do ponto de vista da justiça divina. Quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo, é porque essas virtudes ainda não haviam sido despertas em nós, como até hoje não foram. Estamos caminhando para. Então, meu reino não é deste mundo, não é o planeta Terra e a dimensão espiritual. São as diversas dimensões nas quais cada um de nós trafega no seu estágio evolutivo. Ok? Sendo que essa jornada, capítulo 3, acontece nos diversos mundos, nas diversas casas que há na casa do meu Pai, no reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é todo o universo, físico e espiritual. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é a conquista do ser, dessas virtudes divinas, que nos conecta, que nos religa ao Pai Criador. Ocorre que a conquista dessas virtudes não é alguma coisa de uma única vida. É um processo longo. Deus é eterno, Ele não tem pressa. Na sua eternidade, que acontece fora da dimensão espaço-temporal, e na sua imanência, na sua presença na criatura, aí sim, no mundo material e espiritual, Ele nos atrai. Desde o reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal, em direção aos espíritos puros. Questão 540 de O Livro dos Espíritos. Tudo está interligado, de uma forma, de uma harmonia tal, que pelo menos por enquanto, nós não conseguimos compreender, mas mostrando de uma forma claríssima, que estamos interligados, interconectados, somos interdependentes no tempo e no espaço. Daí a importância, daí o significado, a lógica do ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como é que o princípio inteligente, lá na crisálida do cristal, rolando os seixos dos diversos riachos, realizaria um salto evolutivo em termos de conquista da consciência e de substituição das suas manifestações primitivas, se não tivesse tantas oportunidades quanto delas necessitamos. E tivemos e continuamos tendo. Vejam só. Essas foram as etapas que nós cumprimos até agora nas nossas reflexões sobre esses capítulos do Evangelho. Como eu disse, antes de entrar na primeira bem-aventurança, vamos tecer algumas reflexões sobre o momento histórico, sobre as bem-aventuranças em si. Lembrando que o momento histórico da vinda de Jesus, ainda havia uma predominância dos valores materiais. Bem-aventurança é um termo conhecido no Velho Testamento, que está ligado à felicidade. Só que naquela época, embora houvesse um fundo espiritualista, a compreensão estava diretamente voltada às conquistas da matéria. Bem-aventurados sois vós que venceste teu inimigo, porque podereis pisotear em sua cabeça. Algo assim. Ou seja, está voltando a questões materiais e distante desse amor que o Mestre nos trouxe. A partir da vinda de Jesus,
ele nos sinaliza, ele nos mostra, demonstra, vivencia a dimensão espiritual do ser espiritual que somos. É quando então ele nos mostra o caminho da nossa ascese mística, ou seja, a nossa ascensão na direção divina, através do mandamento, de uma forma clara: amai a Deus sobre todas as coisas. Vejam só, ele começa resgatando essas premissas do Decálogo. E de que forma? Através de um transbordamento ético, e ao próximo como a ti mesmo. Então veja, ascensão mística, ascese mística, elevação em direção a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas. De que forma? Através de um transbordamento ético na nossa vida de relações, e ao próximo como a ti mesmo. E aí ele diz de uma forma muito clara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí esse caminho, essa verdade, essa vida, está contido na Boa Nova, no Evangelho. Evangelho significa Boa Nova. Durval Ciampone, no seu livro Reflexões sobre as Bem-aventuranças, ele afirma que o Evangelho é o coração da Bíblia. Vejam só, o Evangelho é o coração da Bíblia. É o coração da Bíblia porque nele estão as mensagens de amor e justiça divina que o Cristo resgatou e exemplificou e vivenciou. Ele afirma ainda que o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. E ele nos lembra uma frase de Gandhi que diz assim: se todos os livros sacros da humanidade fossem perdidos, e se salvasse apenas o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. O Sermão do Monte tem o condão de unir todas as correntes espiritualistas e filosóficas. Vou repetir: se todas as correntes filosóficas e espiritualistas se centrassem no estudo, na compreensão, na reflexão e na vivência do Sermão do Monte, a humanidade estaria unida. Mas Durval Ciampone diz mais ainda, que as bem-aventuranças, veja, o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. Ele vai mais além. As bem-aventuranças são a alma do Sermão da Montanha. É fantástico. É fantástico. Quais são as virtudes a serem conquistadas que estão diretamente explicitadas no Sermão da Montanha? Eu vou ler uma sequência aqui que está diferente do que vem na Bíblia, nos Evangelhos, pelo estudo diferenciado que Durval Ciampone fez. Mas vamos lá. Fome e sede de justiça. Ou seja, é a base. Se nós não abrirmos mão de fazer justiça pelas próprias mãos, de buscar o ensejo da vingança, nós não estaremos adentrando ainda no campo dos bem-aventurados. Fome e sede de justiça, na convicção absoluta que há uma justiça superior e há uma força capaz de aplicá-la. Abrimos mão do nosso impulso de vingança e literalmente entregamos para Deus. Porque se assim não for, nós continuamos imersos no processo de causa e efeito, processo de ação e reação negativas, de dor e sofrimento. A outra virtude, resignação frente às provações que fazem parte do nosso pacote encarnatório e que contém lá os aprendizados a serem realizados. Misericórdia, que é o atributo divino da bondade que em nós se aplica de forma tríplice, que nós já comentamos aqui. A misericórdia que envolve o desenvolvimento da capacidade da empatia, de colocarmos-nos no lugar do outro.
colocando no lugar do outro, nós passamos a sentir compaixão. Por quê? Porque a partir daí nós aprendemos, sentiremos também as vitórias, as alegrias, mas também as derrotas, as tristezas do nosso próximo. Empatia, compaixão. Empatia, compaixão nos remete à ação. Essa ação é a misericórdia. Empatia, compaixão, misericórdia tem um nome: bondade, um dos atributos divinos. E é nessa escala que nós vamos conquistando em nós essa capacidade de praticar os atos, os pensamentos, os comportamentos e atitudes típicos da bondade. Mansidão, mansuetude, que envolve o trabalho de nós domarmos o guerreiro interno que ainda há em nós, de estarmos atentos aos nossos pensamentos e impulsos para a violência, de compreendermos o próximo, de aceitarmos e de trabalharmos na medida das nossas capacidades, dos nossos limites, para auxiliá-lo nas suas dificuldades. Vejam, está muito próximo de misericórdia. Nós vamos ver depois que para cada uma dessas ações tem as recompensas. Sigamos. Renúncia, pureza de pensamentos em relação a atrações da matéria. Pacificidade é diferente de mansuetude, como nós vamos ver daqui a pouco. E as virtudes máximas, que são humildade e justiça. Essas são as virtudes que o Cristo nos sinaliza, nos ensina nas bem-aventuranças para persegui-las, para que possamos conquistar o reino dos céus. Ok, mas enquanto isso, se essas são as virtudes para que adentremos no campo dos bem-aventurados, o que é que nos impede então e nos mantém, nos retém no campo dos não bem-aventurados? O contrário de tudo isso. O contrário de tudo isso, que estão centrados em uma herança primitiva ainda, que se chama o nosso ego e os seus filhotes. Quais são? Ego, egoísmo, orgulho, vingança, violência, revolta, maledicência, vaidade e assim por diante. Essas deficiências, essas manifestações primitivistas, elas estão centradas numa coisa chamada persona, que é uma conquista nossa. A conquista desde o momento que adentramos no estágio hominal. E ela existe. E tudo que existe luta por sobreviver. E o nosso trabalho é manifestarmos a nossa gratidão por essa conquista, mas gradualmente, com esse sinalizador que o Cristo nos trouxe, substituir gradualmente essas manifestações pelas virtudes do Espírito. É o nosso processo de iluminação interior. Iluminação interior, é bom que se diga que não é um farol externo, é o acender de forma cada vez mais intensa a luz que somos. E essa luz, ela se acende, ela se intensifica à medida que caminhamos em direção às leis naturais, amor e justiça divina. Vejam, a primeira condição então para ser bem-aventurado é pelo menos ter fome e sede de justiça. Consiste no respeito aos direitos de cada um. Essa justiça está íncita no mandamento: amar o próximo como a si mesmo. O humilde coloca-se em igualdade de condições com o outro. Veja, o humilde coloca-se em igualdade de condições com o outro. Entendeu, qualquer que seja seu estado, quer seja ignorante, mau, doente, desequilibrado, primitivo ou imoral. Porque nós não somos isso. Nós estamos. A nossa essência não é essa. Ok? Em síntese, coloca-se na posição do outro como se o outro fosse ele mesmo.
dando-lhe o tratamento que ele mesmo gostaria de receber, isto é, fraternidade. Isto é, a fraternidade. O justo, na sua máxima condição, igualmente trata o próximo como se fora ele mesmo, pois aplica a justiça como gostaria que os outros aplicassem com ele. Igualmente, pois aí se tem a lei áurea, querer para o próximo o que se quer para si mesmo. As bem-aventuranças, elas têm um cunho interessante que nem sempre é percebido. Elas indicam uma ação do indivíduo e uma recompensa para cada uma dessas ações. Vejam só. Bem-aventurado sim, mas se você fizer isso, se você realizar o teu esforço, colocar em campo a tua vontade, a tua disciplina, e ela é gradual. As ações e recompensas derivadas seguem um gradualismo que reflete a evolução do ser. Se não, vejamos. Numa abordagem que o Durval faz, ele mostra uma parábola, uma curva parabólica das bem-aventuranças, considerando as ações e as recompensas para cada uma delas, começando exatamente por essa. Bem-aventurados que têm fome, sede e fome de justiça. Bem-aventurados que têm fome, sede e fome de justiça. Ou seja, o primeiro patamar para que nós adentremos no campo dos bem-aventurados, como eu disse agora há pouco, é abrirmos mão do nosso impulso de violência e de vingança. Só Deus conhece in totum os condicionantes, as situações que levaram determinada criatura a se comportar daquela forma. Só Ele tem a condição de liberar, digamos assim, os pacotes pedagógicos específicos e proporcionais a cada criatura, a cada uma das suas criaturas. Dito isto, qualquer um de nós que se arvore à condição de juiz, por princípio está sendo injusto perante as leis divinas. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, é um nível já um pouquinho maior, um pouquinho mais elevado. Depois, à medida que nós formos estudando cada uma dessas bem-aventuranças, nós vamos nos aprofundar, mas de imediato podemos dizer o seguinte: não basta chorar. Não é um choro, e não é qualquer choro. Se for o choro da revolta, do ódio, da não aceitação, de nada adianta. Se for o choro do vitimismo, também de nada adianta. Se for o choro da criatura que começa a se conscientizar das causas dos seus problemas, dos seus comportamentos que o levaram a essas provas ou expiações pelas quais estão passando, aí começa o trabalho necessário para o reequilíbrio, que tem também 3 fases. Fala a verdade, 4. O remorso, o arrependimento, a expiação e a regeneração. Ou seja, não basta sofrer. Importa que nós busquemos identificar em nós as causas dessa dor, desse sofrimento, e trabalhemos pela sua substituição, pelas suas correções, que estão mais uma vez alicerçadas no nosso ego. E esse trabalho de correção impulsiona o ser para colocar no plano divino a equivalência em amor à dor que causamos. Esses serão consolados. Bem-aventurados misericordiosos, como nós vimos agora há pouco, porque receberão misericórdia. Já é um nível um pouquinho mais elevado.
Bem-aventurados os mansos, os pacíficos. E essa bem-aventurança é de extrema importância, todas são, mas essa é de extrema importância se considerar no estágio do nosso planeta agora, num processo de transição planetária para um mundo de regeneração. E aqui diz: bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque herdarão a terra. Nós estamos vivenciando uma série de situações complicadas, guerras, afrontas à nossa mãe natureza, produzindo insegurança alimentar, insegurança hídrica, dor e sofrimento que nos compunge de forma que é difícil nós entendermos que de fato nós estamos nesse processo de transição. É exatamente por isso estamos nesse processo de transição. Então, aqueles que compreenderam e que estão pacificando o seu guerreiro interno, o seu guerreiro interior, estes estarão construindo, adquirindo o bilhete que lhe dá o direito a estar aqui no próximo estágio do nosso planeta, o mundo de regeneração. Não nos iludamos. Essa coisa de mundo de regeneração não é algo que está lá, que está posto. Existe um processo. E nesse processo todos nós estamos. E nesse processo cada um de nós tem um trabalho, tem uma responsabilidade. Nós somos regeneradores. Porque o processo de regeneração não começa lá fora, começa dentro de nós. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí tem uma bem-aventurança que algumas linhas não consideram, mas porque ela tem uma ação e tem uma recompensa. Bem-aventurados os injuriados e perseguidos por minha causa. Jesus estava se referindo aos discípulos dele. Porque grande será o vosso galardão nos céus. Jesus disse que os seus discípulos não poderiam ir aonde ele está, porque ainda não são espíritos puros. Superiores sim, mais avançados sim, mas não puros. Então, qual é o galardão que Jesus promete? O que entender por esse galardão nos céus? Galardão é prêmio, é premiação, gente. É a conquista do direito de reencarnar em mundos superiores à Terra, em mundos de regeneração ou mundos felizes. Já é uma recompensa bem mais elevada. Quem de nós não gostaria de conquistar o direito de reencarnar no mundo feliz? Eu pulei de regeneração, vejam só. Bem-aventurados puros de pensamento, isentos de qualquer maledicência, isentos das atrações, das paixões da matéria, que faz com que nós eliminemos essa névoa que cobre a nossa visão espiritual, não física, jamais. Bem-aventurados puros, porque verão a Deus. Não dá para saber o que significa isso. Ver, perceber conceitualmente o que é essa força criadora, mantenedora, atratora de todo o universo. Hoje nós só podemos inferir. Neste nível evolutivo, essas criaturas estão num nível tal que consegue, sim, ver, do ponto de vista espiritual, óbvio, Deus. E aí chegamos às virtudes máximas. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Ou seja, aqueles que não alimentam em si a soberba, que significa o quê? A humildade. A humildade que significa ter deixado para trás de uma vez por todas o seu ego, a sua persona. Porque só desta forma é que nós podemos ver o outro como somos. Só dessa forma nós podemos realmente amar a nós próprios, amar ao próximo e amar a Deus. São virtudes que nós vamos construindo ao longo deste processo. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus já havia nos ensinado: não procureis o reino dos céus aqui ou acolá, porque ele está dentro de nós. É essa
essência, é a nossa essência divina. É a presença do Pai em nós, que está aflorando gradualmente ao longo de todo esse processo evolutivo, repito, desde mineral, vegetal, animal, hominal, até o despertar da consciência num nível tal que nós abrimos mão da nossa persona, da nossa personalidade e nos integramos ao Pai sem perder a nossa individualidade. Só então nós vamos entender o ensinamento de Jesus: seja feito, Pai, a tua vontade e não a minha. Só então nós vamos entender como Jesus disse: eu e o Pai somos um, que muitos confundem, afirmando que Jesus é Deus. Jesus é criatura. Jesus é criatura como nós. Jesus também passou por toda essa fase de evolução do princípio inteligente, desde o reino mineral, vegetal, animal, hominal, e está no estágio de espírito puro. Há 4,6 bilhões de anos, no mínimo, ele já era. Quando coordenou todo o processo de formação do nosso planeta e a condição de sustentação da vida que permanece até hoje e continua conosco. Jesus não foi, ele continua conosco. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí, Jesus iguala em grandeza e em recompensa a questão da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Formando uma parábola perfeita. Formando uma parábola perfeita. Que reflete o quê? Reflete as conquistas graduais do ser e seu processo evolutivo. De um lado temos então a humildade, que sem a humildade nós não avançamos, e amor. Do outro, justiça e sabedoria. Amor e sabedoria, nas palavras de Emmanuel. Nesse processo nós vamos tecendo as nossas asas rumo às conquistas dos valores sublimes. Jesus se dirige ao ser espiritual que somos. Só lembrando, nós somos espíritos, filhos de Deus, constituídos da sua essência, que é indestrutível. Daí o nosso caráter de seres imortais, aprendizes da vida. É esse processo de aprendizado que vem lá desde o reino mineral, que nós vimos acumulando, realizando essas conquistas pela natureza de filhos de Deus, espíritos imortais que somos. Então ele se dirige ao ser espiritual que somos, sem essas reflexões, sem essas clarezas, considerando a pluralidade das existências, dos planetas, as muitas moradas na casa do Pai, a dinâmica das reencarnações, as bem-aventuranças perdem completamente o seu sentido. Naquela época, na época que Jesus esteve conosco encarnado, nós não compreendíamos isso. Mas os discípulos sim. Então, Jesus se dirige sim ao ser espiritual que somos, mas há momento específico que se dirige aos seus discípulos. Olha só. As palavras de Jesus foram dirigidas a dois destinatários. Primeiro, a humanidade em geral, nós todos, de forma impessoal. E segundo, aos discípulos, porque eram eles, naquela hora, lá no Sermão do Monte, que deveriam receber o estandarte das mãos de Jesus, simbolizando o seu exército de luta para implantar na terra suas lições de amor e sabedoria. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, existem credenciais para nós nos tornarmos discípulos de Jesus, para caminharmos nessa direção das bem-aventuranças. Jesus confere o credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe palmilham as aflições e trabalhos. As aflições e trabalhos de Jesus são aqueles de uma alma que luta e sofre por amor ao próximo. É o trabalho e o sofrimento para levar a paz e o consolo aos corações empedernidos pelo egoísmo e ao intelecto preso às teias da ignorância. Vejam só, eu vou reler isso.
As aflições e trabalhos de Jesus são aqueles de uma alma que luta e sofre por amor ao próximo. É o trabalho e o sofrimento para levar a paz e o consolo aos corações, empedernidos pelo egoísmo e ao intelecto preso às teias da ignorância. Se deixaste, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Eu pulei um comentário aqui que eu estou voltando agora. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É um nível de justiça. É o nível daquele que está entrando no campo dos bem-aventurados. Lá em cima, bem-aventurado por amor à justiça. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Vejam a diferença. O salto, a caminhada. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque eles darão a terra. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles darão a terra. Lá em cima. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, mas não no nível de participar do Pai na cocriação em plano maior. Só é pacificador aquele que se auto-pacificou. Será que é com os nossos canhões, as nossas bombas, os nossos exércitos que imporemos a paz? Absolutamente não. Geramos revoltas. É um dos flagelos humanos. Só o auto-pacificado pode ser um pacificador. Vejam só, né? Nessa direção que estamos caminhando, mas todo pacificador, por obviedade, se auto-pacificou. Jesus exemplificou todas as bem-aventuranças na sua estadia aqui conosco. Humildade, a partir do seu nascimento na manjedoura. Mansidão, no trato com seus adversários fariseus, saduceus, gentios e outros. Consolação aos aflitos, distribuiu-a aos cegos, coxos, surdos, mudos e doentes que o procuravam. Justiça, mostrou aos sedentos de justiça que seriam fartos, como mostrou a Zaqueu. Misericórdia, foi misericordioso ao tolerar e esquecer sempre as faltas dos homens e dos próprios discípulos. Puro, demonstrou que tinha limpo e puro coração na transfiguração do Tabor. Pacificador, foi pacificador quando percorreu a Judéia, mostrando aos homens como era o reino dos céus, ou quando exemplificou com a não violência, após o lavar das mãos de Pôncio Pilatos. Injuriado e perseguido, por fim foi injuriado e perseguido na sua mensagem amorosa e sábia de Deus para a evolução dos espíritos encarnados e desencarnados da terra. Gandhi foi um pacificador. Sem derramar uma única gota de sangue, libertou 500 milhões de indianos do jugo inglês. E Mandou-se, Teresa de Calcutá, foram pacificadores. E tantos outros. Exemplo nós temos. Jesus é o nosso guia e modelo. Então, no Evangelho, nós vamos estudar, a partir da próxima quarta-feira, bem-aventurados os aflitos. Aí sim, nós vamos entrar nessa bem-aventurança específica. Depois tem, no capítulo 6, um capítulo belíssimo, o Cristo Consolador. Bem-aventurados os aflitos é o segundo maior capítulo do Evangelho, só perto do capítulo das preces. Vejam só, trata do sofrimento humano, mas isso nós vamos entrar na próxima quarta-feira. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, bem-aventurados que têm puro o coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Meus irmãos, muita paz.
Vamos hoje exercer um ato de doação na forma de vibrações. Lembrando sempre que vibrar é diferente de orar. Quando oramos, nós pedimos, nós louvamos, nós agradecemos. Quando vibramos, nós doamos o melhor dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, abramos o nosso coração em vibrações de paz, de amor e de harmonia. Vibremos pela paz no mundo. Vibremos pela implantação do Evangelho em todos os lares da terra. Vibremos pela eliminação das barreiras existentes entre os povos. Vibremos por todos os líderes políticos, empresariais, religiosos, para que em seus corações se reacendam as esperanças por dias melhores. Vibremos por todos os nossos irmãos que passam nesse momento pelos processos de desencarnes coletivos e pelas equipes do plano espiritual que se convocam apóstolos no atendimento a esses irmãos. Vibremos pelas crianças abandonadas e pelos velhinhos desvalidos. Vibremos por todas as pessoas e instituições que trabalham no campo da caridade. Vibremos pelo nosso Brasil e pelos nossos governantes, que consigamos superar a polarização que divide a nação brasileira, recuperando o caminho da construção de uma nação solidária, fraterna e harmoniosa. Vibremos por esta casa que nos acolhe, pelos seus trabalhadores encarnados e desencarnados. Vibremos pelo nosso lar, imaginando o pleno de luz, de paz, de amor e de harmonia. E permite, Jesus, vibrarmos por nós mesmos, pedindo a tua proteção e a tua bênção. Que assim seja, Senhor.